Hoje iremos te contar a impressionante história da Mercedes-Benz e como um humilde garoto chamado Carl Benz revolucionaria para sempre essa marca icônica conceituada em todo o mundo por seus carros excepcionais. No início do século XIX, uma empresa automobilística de origens modestas despontava no cenário automobilístico, trilhando seu caminho rumo ao prestígio com luxuosos carros. A Mercedes-Benz, avaliada em impressionantes 80 bilhões de dólares, é considerada uma das mais antigas e renomadas fabricantes de automóveis de todo o mundo. Apesar da atual fama e dos altos preços de seus cobiçados carros, é fácil esquecer suas raízes humildes, que é o que te apresentaremos nesse vídeo. Tudo começou com um engenheiro de origem humilde, cuja busca pela construção da primeira carruagem 100 cavalos foi marcada por inúmeras dúvidas e diversos fracassos. Enfrentando desafios aparentemente insuperáveis, ele perseverou e desafiou as expectativas, provando a todos que estavam equivocados. Assim, sua pequena aventura se transformou em uma das maiores empresas da produção de automóveis do final do século XIX. No entanto, essa inspiradora história de sucesso tomou um rumo inesperadamente sombrio. A empresa, que havia se tornado um símbolo de excelência, acabou envolvida em diversas controvérsias ao lucrar com o fornecimento de veículos militares para os nazistas, que exploravam o trabalho forçado de pessoas indefesas. É nesse ponto que embarcaremos em uma jornada repleta de questionamentos e reflexões. Ao longo dessa narrativa, desvendaremos a incrível trajetória da Mercedes-Benz e conheceremos o homem responsável por dar vida aos automóveis, o visionário Carl Benz. Então prepare-se para mergulhar nos altos e baixos de uma empresa que desafiou as fronteiras do tempo e deixou um legado impactante no mundo dos automóveis. Conheça a fascinante história de Carl Benz, o homem por trás da revolução automotiva. No dia 25 de novembro de 1844, na cidade de Mühlberg, na Alemanha, nascia Carl Benz em uma família de classe baixa. E logo após a perda de seu pai, um motorista de locomotiva, Carl Benz, aos 2 anos, na companhia de sua mãe, enfrentaram tempos extremamente difíceis. Vivendo na pobreza e enfrentando constantes dificuldades financeiras, Carl teve sua infância marcada pela necessidade e escassez. Apesar das adversidades, sua mãe fez tudo o que podia para garantir que ele recebesse uma boa educação, e Carl teve assim a oportunidade de frequentar a escola. Desde cedo, Carl Benz demonstrou habilidades promissoras, especialmente nas áreas de química e mecânica, e aos 15 anos ele decidiu seguir os passos do seu pai e ingressou na Universidade de Karlsruhe, onde estudou engenharia mecânica. Foi lá que ele conheceu o professor Ferdinand Rittenberger, uma figura que mais tarde desempenharia um papel significativo em sua vida. Rittenberger foi responsável por transformar a engenharia mecânica de uma profissão artesanal em uma ciência técnica em toda a Alemanha. Ele acreditava piamente que as máquinas a vapor, amplamente utilizadas em ferrovias e barcos da época, estavam se tornando máquinas obsoletas. Sob a orientação do professor Rittenberger, o interesse de Carl Benz por carruagens 100 cavalos começou a se tornar algo cada vez mais visível. Ele começou então a experimentar diversas maneiras de criar um veículo motorizado mexendo em sua própria bicicleta. Embora muitos engenheiros e inventores já tivessem tentado criar o primeiro automóvel, as primeiras invenções ainda eram nada práticas. Carl Benz, um engenheiro muito à frente do seu tempo, logo percebeu que as tentativas anteriores de criar um veículo motorizado estavam baseadas em motores a vapor, mas ele acreditava na necessidade de um conceito que fosse inovador. Apesar de se sujeitar ao ridículo e ser desacreditado por muitos, Carl estava determinado a executar suas ideias, mas sabia que precisava de mais tempo para isso. Após sua graduação na Universidade de Karlsruhe, aos 19 anos, Carl passou os 7 anos seguintes trabalhando em várias áreas de engenharia e construção. Embora tenha enfrentado dificuldades para se adaptar a essas ocupações, ele aproveitou todo o conhecimento adquirido para dar início ao seu próprio empreendimento em 1871, aos 27 anos. Carl formou uma parceria com um mecânico chamado August Ritter e juntos eles abriram uma fundição de ferro e uma oficina mecânica em Mannheim.
Ao mesmo tempo, Cal continuou trabalhando em seu obsessivo projeto paralelo de desenvolver um carro motorizado. Infelizmente, Cal descobriu que seu parceiro de negócios não era confiável e a empresa enfrentou sérias dificuldades logo no seu primeiro ano de existência, quando suas ferramentas foram apreendidas pelas autoridades locais. Curiosamente, foi nesse mesmo período que Cal conheceu Berta Ringer, uma mulher de família rica que mais tarde se tornaria sua esposa. Berta não suportava ver o esforço de Cal sendo desperdiçado, o que o deixou ainda mais determinado a ter sucesso. Deixar sua empresa anterior foi um golpe muito duro para Cal, mas sua decepção o impulsionou ainda mais a perseverar. Sua paixão de longa data por bicicletas o levou a conhecer Max Rose e Frederick William, proprietários de uma oficina de bicicletas em Manhattan, e juntos eles fundaram a Benz C, focando todas suas atenções na fabricação de máquinas industriais e motores a gás estacionários. Diferentemente da sua primeira empreitada, essa teve um bom começo e se tornou rentável em muito pouco tempo. Com uma renda estável e uma equipe de 25 pessoas, Cal finalmente pôde concentrar seus esforços na construção de seu sonho de vida, um automóvel. Em vez de simplesmente adicionar um motor a uma carruagem existente, Cal projetou a carruagem em torno de um motor, utilizando tecnologia semelhante à das bicicletas. E foi assim que ele construiu o que muitos considerariam o primeiro verdadeiro automóvel da época. Em 1885, Cal recebeu a patente da Motorwagen, um veículo de 2 lugares com um triciclo de 3 rodas de arame. Esse veículo revolucionário era impulsionado por um motor a gasolina de 4 tempos e um cilindro, produzindo cerca de 2/3 de um cavalo de potência e atingindo uma velocidade de aproximadamente 7 milhas por hora. Consciente da importância de sua invenção, Cal testou e aprimorou seu veículo antes de apresentá-lo ao público no verão de 1886. No entanto, ele recebeu críticas bastante variadas. Enquanto alguns admiravam sua criação, a maioria das pessoas mostrava ceticismo em relação àquela máquina. Elas ficavam receosas de ver aquilo transitando nas principais ruas da cidade, por medo de que algo pudesse acontecer, como explosões, por exemplo. Alguns chegavam ao ponto de considerar que aquilo era uma espécie de carruagem infernal conduzida pelo próprio diabo. Os parceiros de negócios de Cal não ficaram satisfeitos com sua obsessão pelo automóvel, que por sua vez o mantinha afastado do seu trabalho principal. Eles não conseguiam entender qual a utilidade da sua invenção e questionavam quem compraria uma máquina como aquela, sob o argumento de que não era mais rápida que um cavalo e que poderia quebrar facilmente ou até mesmo ficar sem combustível. No entanto, Cal Benz estava certo de que sua carruagem sem cavalos era o futuro e começou a fabricar automóveis para venda em 1888, tornando-se a primeira pessoa no mundo a conquistar aquele feito. Sua maior apoiadora era sua esposa Berta, que habitualmente ficava ao seu lado na oficina, oferecendo novas sugestões. Mesmo após implementar várias melhorias, as pessoas ainda não conseguiam enxergar a grandeza do projeto de Cal. Aqueles que compraram os carros podiam utilizá-los apenas para percursos curtos e precisava ter um mecânico sempre por perto. Além disso, o alto preço dos veículos tornava eles acessíveis apenas para os ricos e a elite. Foi então que numa manhã de verão, em 1888, Berta Benz decidiu embarcar em uma das viagens mais importantes da história automotiva e se levantou bem cedo enquanto Cal ainda estava na cama. Berta subiu no carro de seu marido e levou junto com ela seus 2 filhos, partindo em direção a Forzan para visitar sua mãe, que estava localizada a 66 milhas de distância de Moen. Consciente de que não seria autorizada a partir sem um veículo motorizado, Berta optou por não informar seu marido e nem a polícia sobre os seus planos. Embora nunca tivesse enfrentado uma viagem tão longa antes, ela estava determinada a demonstrar a importância da invenção de Benz. No entanto, a jornada de Berta não foi fácil. Ela teve que lidar com diversos desafios ao longo do caminho, incluindo estradas empoeiradas e pedregosas que originalmente eram projetadas para cavalos. Em determinado momento, Berta precisou parar em uma farmácia para comprar mais gasolina e realizar alguns reparos mecânicos no veículo. A viagem de 66 milhas, que durou mais de 12 horas, finalmente levou Berta e seus filhos em segurança até Forzan. Acima de tudo, essa jornada alcançou o objetivo
objetivo que Berta havia estabelecido, fazer com que as pessoas reconhecessem o automóvel como a próxima grande invenção. O Motorwagen de Benz tornou-se o centro das atenções na cidade, gerando grande publicidade para os negócios de Karl. Como resultado, a Benz SE começou a expandir rapidamente, tornando-se o segundo maior fabricante de motores na Alemanha em 1890. Embora a empresa não estivesse vendendo muitos carros naquela época, ela estava focada na venda de seus motores estacionários a gasolina. A chegada de dois novos sócios de negócios, Friedrich von Fischer e Julius Arms, foi fundamental para que acontecesse uma verdadeira transformação na atual situação. Enquanto von Fischer e Arms cuidavam dos aspectos comerciais e de marketing, Karl Benz pôde concentrar-se mais nos seus objetivos de engenharia e patentear várias inovações automotivas. Ele desenvolveu a transmissão planetária de engrenagens, a direção de pivô duplo e o motor plano com configuração boxer, entre outras. Seguindo a recomendação de seus parceiros de negócios, Benz projetou e fabricou um novo e aprimorado automóvel. Em 1893, ele lançou o Benz Vitória, um veículo mais luxuoso projetado para transportar 2 passageiros. Equipado com um motor de 3 cavalos, o Benz Vitória era capaz de atingir uma velocidade de 11 milhas por hora. Devido à sua confiabilidade, o veículo teve vendas razoáveis. No entanto, foi o próximo projeto de Benz, o Benz Velo, que verdadeiramente decolou e alcançou grande sucesso. Com uma produção total de cerca de 1.200 unidades, o Benz Velo se tornou o pioneiro dos carros de produção em grande escala, colocando a Benz SE como a principal empresa automobilística do mundo nas décadas de 1890 e início de 1900. No entanto, enquanto a empresa Benz desfrutava de seu recente descoberto sucesso, também enfrentava uma forte concorrência de uma empresa estabelecida não muito distante, a Daimler Motoren Gesellschaft. Os engenheiros talentosos Gottlieb Daimler e William Maybach eram amplamente reconhecidos como os cérebros por trás da Daimler Motoren Gesellschaft. Daimler, em particular, era conhecido por sua competitividade e suas habilidades de negócios, algo que Karl Benz parecia não possuir. Em 1892, o primeiro carro Daimler foi lançado comercialmente, seguido por um modelo de 2 cilindros em 1894 e a introdução do primeiro motor dianteiro em 1897. O modelo Daimler Phoenix demonstrou claramente que a empresa estava competindo com a Benz, pois seus veículos eram mais atraentes e confiáveis para o público. Infelizmente, em 1900, Daimler faleceu, deixando William Maybach no comando da empresa. Foi sob direção de Maybach que o icônico Mercedes 35 HP foi projetado em 1901. Esse veículo foi o primeiro a incorporar a ideia moderna de um carro equipado com potente motor a gasolina. Com um corpo mais amplo e maior, um chassi de aço feito sob medida e um centro de gravidade baixo, o Mercedes destacava entre os demais. Inicialmente construído para competir com ele, Emil Jelinek, um empresário abastado, decidiu batizar o carro com o nome de sua filha, Mercedes. O veículo conquistou várias vitórias em corridas de rua e eventos automobilísticos, atingindo uma velocidade máxima de 56 milhas por hora, superando qualquer outro veículo da época. Isso chamou a atenção da empresa Daimler, que decidiu rebatizar todos os seus veículos como Mercedes e começou a produzir novos modelos para corridas e uso público sob esse mesmo nome. No entanto, essa nova abordagem não foi bem recebida pelos parceiros de Karl Benz, que buscavam uma resposta imediata para combater a concorrência. Eles contrataram designers franceses para ajudar a criar um novo modelo mais veloz sem a aprovação de Benz. Karl ficou irritado e desapontado com essa decisão, pois nunca foi adepto de corridas automobilísticas e sempre preferiu dirigir com cautela e em velocidades mais baixas. Ele estava horrorizado com o barulho e o perigo de conduzir em altas velocidades nas vias públicas. O carro desenvolvido pela equipe não obteve sucesso, o que foi prejudicial para a empresa de Benz, que enfrentou sérias crises entre 1903 e 1904. Desanimado, Karl decidiu deixar sua empresa, mas permaneceu no conselho de administração. Eventualmente,
Finalmente, ele concordou em permitir que seus carros participassem de corridas, e foram esses sucessos nas corridas que acabaram salvando sua empresa em 1908. Um exemplo notável foi o monstro de 120 cavalos de potência da Benz, que percorreu de Leningrado a Moscou em 8 horas e meia, com uma velocidade média de 50 milhas por hora. Essa conquista foi impressionante, considerando as condições primitivas das estradas da época. No entanto, foi o Blitz de 200 cavalos e suas curvas que destacaram a marca em 1909. Esse carro de corrida quebrou o recorde absoluto de velocidade, superando qualquer trem, avião ou automóvel da época, atingindo velocidades acima de 140 milhas por hora em 1911. Isso colocou a Benz ao lado da Daimler, como uma das marcas de automóveis mais desejadas da época, e ambas as empresas tiveram boas vendas nos anos seguintes. No entanto, esse sucesso foi de curta duração, pois o surto da Primeira Guerra Mundial em 1914 abalou a vida de todos e a economia global. Após a derrota da Alemanha na guerra, o país enfrentou uma crise econômica e recessão, o que levou a Daimler e a Benz a lutar arduamente para fortalecer as chances de sobrevivência. Após a fusão completa das empresas em 1926, criando a Daimler-Benz, os veículos foram rebatizados como Mercedes-Benz, e a empresa lançou vários modelos impressionantes durante o final da década de 1920, como o Mercedes-Benz Tipo 630, além do modelo SS e SSK. Um dos engenheiros mais notáveis que ajudou a desenvolver esses veículos foi Ferdinand Porsche, cujo nome se tornou bastante famoso na indústria automobilística. Quanto ao Carl Benz, ele permaneceu no conselho de administração da Daimler-Benz e pôde testemunhar o sucesso de seus automóveis, maravilhando-se com quão longe a história automobilística havia chegado em sua vida. Infelizmente, Carl Benz faleceu poucos anos depois da fusão da empresa, em 4 de abril de 1929, aos 84 anos de idade. Após a morte de Carl Benz, a empresa continuou a crescer em tamanho e força, tornando-se um dos principais fabricantes de carros de alto desempenho no mundo. No entanto, seus melhores anos vieram sob a liderança improvável de Adolf Hitler, quando ele assumiu o poder na Alemanha em 1933. Hitler queria mostrar a engenharia e tecnologia alemã ao mundo e escolheu os carros alemães como forma de impressionar. Isso levou à exibição de carros alemães em eventos automobilísticos internacionais, proporcionando um impulso à indústria automobilística alemã. No entanto, a situação da Daimler-Benz tornou-se precária com o início da Segunda Guerra Mundial em 1939. Com a escassez da demanda de carros de passageiros civis, a empresa teve que direcionar seus esforços para a fabricação de veículos militares, submarinos, tanques e motores de aeronaves para o exército nazista. Seu principal negócio passou a ser a produção de caminhões militares capazes de transportar grandes cargas. Durante a Segunda Guerra Mundial, em 1942, a produção de carros públicos pela Daimler-Benz foi completamente interrompida e todos os recursos da empresa foram direcionados para o esforço de guerra. Com o aumento do conflito, a empresa precisava de mais trabalhadores para lidar com a crescente produção de armamentos. Para atender a essa demanda, a Daimler-Benz começou a recrutar mulheres e, posteriormente, recorreu ao trabalho forçado, utilizando prisioneiros de guerra e civis sequestrados e detidos em campos de concentração. Esses trabalhadores forçados eram alojados nas proximidades das instalações das empresas e eram submetidos a condições de trabalho extremamente precárias, longas horas e pressão intensa por parte dos alemães. Muitos dos trabalhadores eram originários da Europa Oriental e eram mantidos em condições desumanas, resultando em desnutrição, maus tratos e até mesmo tortura. Infelizmente, muitas pessoas perderam a vida nessas circunstâncias. Quando a guerra chegou ao fim, em 1945, a Daimler-Benz enfrentou grandes desafios devido ao Acordo de Potsdam, que resultou na perda de todas as suas subsidiárias estrangeiras, afiliadas e filiais. A empresa teve que retornar às suas fábricas no país de origem e recomeçar do zero. Houve uma reestruturação e uma limpeza na alta administração da empresa para tentar reparar seu passado. Apesar dos danos causados pelos bombardeios às suas fábricas, a Mercedes-Benz tinha uma vantagem por possuir sua própria planta de produção, ao contrário de muitos de seus concorrentes, como a BMW e a Adler.
que perderam suas instalações. A empresa obteve permissão das autoridades de ocupação americana em 1946 para retomar a produção e gradualmente começou a se reconstruir. Foi um período desafiador para a Daimler-Benz, mas a empresa conseguiu se recuperar e reconstruir sua reputação ao longo do tempo. Após o término da Segunda Guerra Mundial, a Mercedes-Benz concentrou seus esforços na produção de veículos voltados para fins específicos, como ambulâncias, veículos de patrulha da polícia e vans de entrega, atendendo às necessidades pós-guerra. Após a Segunda Guerra Mundial, a Daimler-Benz adaptou uma de suas fábricas para funcionar como uma instalação de reparos para transportes militares dos Estados Unidos, com base em seus modelos 170V. Somente em 1947, a empresa retomou a produção de veículos de passageiros, fabricando 1.045 unidades do modelo 170V ao longo do ano. Apesar das condições desafiadoras do pós-guerra, a Daimler-Benz conseguiu obter lucros em apenas um ano. A Mercedes-Benz dos anos 1950 conseguiu recuperar grande parte da sua influência, fazendo um retorno sólido em eventos automobilísticos e alcançando vendas bem-sucedidas em todo o mundo. Graças a esses esforços, em 1954, a empresa já havia lucrado mais de $1 bilhão. Ao longo dos anos, a Mercedes-Benz transformou completamente sua imagem e se tornou uma das marcas de automóveis mais valiosas do mundo. Isso foi possível graças à visão de Carl Benz, que apesar de suas origens humildes, enfrentou desafios e críticas, mas teve a coragem e a determinação de transformar seu sonho em realidade. Seu legado deixou uma marca duradoura na indústria automobilística e contribuiu para o sucesso contínuo da Mercedes-Benz. Se você gostou desse documentário, recomendo que conheça também a história do pobre menino japonês que começou como babá de criança e construiu uma marca multimilionária. Clique no card que está aparecendo agora na sua tela e conheça a história da Honda, uma das maiores e mais influentes marcas automotivas de todos os tempos. Estou te esperando lá. Pela sua atenção, muito obrigado e até o próximo vídeo.